Opa, e aí gente, como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo e com vocês. Enfim, olha gente, um tempo atrás, na verdade bastante tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre o porquê que eu prefiro o Saint Next Dimension ao Lost Canvas. Mas por mais que eu prefira o Next Dimension, tão pouco significa que ele é perfeito. Na realidade ele tem muitos defeitos. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu já devia ter falado há muito tempo. Hoje eu vou listar os maiores defeitos de Next Dimension. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então vamos lá, gente. Como eu já disse no início do vídeo, e até falando naquele outro vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, eu prefiro sim o Sensei Next Dimension do que o Lost Canvas. Mas não é só porque eu prefiro o Next Dimension que significa que ele é perfeito ou que eu vou passar pano para os defeitos dele. Eu não vou. Tanto que nesse vídeo, como eu disse, eu vou listar os seus maiores problemas. Sem muitas enrolações, vamos lá. O primeiro problema é que comparado com os outros, é pequeno, na verdade é um dos menores problemas da obra, que é o seguinte: a regressão nos traços do Kurumada. Vamos lá, gente. Como eu até disse naquele outro vídeo, quem assistiu lembra, se é que teve alguém aqui que assistiu aquele vídeo, que é o seguinte: Kurumada é um mangaka dos anos 70. Ele começou a escrever mangás nos anos 70. Tá certo que esse desenho é uma obra dos anos 80, mas o Kurumada começou a escrever mangás nos anos 70. Por mais que os traços dele não fossem bonitos, com o passar dos capítulos, eles foram evoluindo durante o mangá clássico. Mas no Next Dimension, parece que ele foi aos poucos regredindo. Na verdade não parece, ele foi regredindo aos poucos. No início ele até tenta manter um pouco o traço que tinha lá na saga de Hades, mas depois vai ficando pior a cada capítulo que passava. Você vê que ele foi perdendo a mão, que ele foi regredindo. Tá certo que o Kurumada ele tem um problema nos dedos dele que dificulta ele desenhar, isso a gente entende. Mas ele tem uma equipe para ajudar ele a desenhar o mangá. Ele não faz tudo sozinho. Mas aquela coisa, gente. Por mais que os traços do Kurumada tenham sim regredido com o passar dos capítulos de Next Dimension, comparado com os outros problemas que eu vou listar, esse é o menor deles. Próximo problema é o seguinte: a história não leva a lugar nenhum. O que eu quero dizer com isso, gente? Vamos lá. Em Next Dimension, qual que é o objetivo dos protagonistas? No caso dos outros 4 Cavaleiros de Bronze? Salvar o Sei, que ele tá com a maldição da Espada de Hades. E para isso, o que eles vão fazer? Eles vão viajar no tempo para destruir a Espada de Hades, para que assim ela nunca tenha existido e aí o Sei não recebeu a maldição. Mas quando a gente lê a obra, eles realmente chegam perto de cumprir esse objetivo? Não, eles não chegam. Eles ficam dando um zigue-zague infinito nas 12 casas. Na verdade, a maior parte de Next Dimension é só um reaproveitamento das 12 casas. Mas enfim, isso eu vou falar mais pra frente do vídeo. Mas falando de novo o que eu acabei de falar. Eles não chegaram nem perto desse objetivo. Na realidade, quando eu fui lendo os capítulos, chegou um momento que eu até esqueci pelo porquê eles estão lá. Tipo, eu ia perguntar, mano, por que eles estão lá mesmo? E só depois eu fui lembrar. Porque é um zigue-zague gigantesco que eles fazem. Eles vai e volta pra um canto pro outro. Tem um monte de luta ali e outra ali que você até esquece, tipo, mano, por que eles estão lá mesmo? Por que eles estão lutando? Tipo, a gente até esquece, cara, a gente até esquece. E isso é muito problemático para a obra, porque isso só mostra que o autor, no caso do Kurumada, não tá sabendo construir direito a trama da história. Porque, vamos lá, se a história começa a dar tanto zigue-zague, começa a dar um tanto de voltas infinitas e desnecessárias, e ao chegar ao ponto que você esquece qual que é o objetivo dos personagens, pelo porquê estão lá, isso mostra que o autor não está sabendo construir direito a trama. Isso é um problema. Outro problema é o seguinte: a maior parte da história é basicamente uma reciclagem das 12 casas. Vamos lá, gente. O início de Next Dimension é interessante. Os primeiros capítulos, na verdade, mostram o passado, no caso, os 200 anos no passado, a última Guerra Santa, o tema, os outros Cavaleiros de Ouro, no caso, os Cavaleiros de Ouro Novato, que eu até esqueci o nome, o Doku e o Shion. E depois disso, volta pro presente, onde mostra o Sei na cadeira de rodas, ele com a maldição, a Saori e o Shun conversando, a casa Saori falando sobre a maldição da Espada de Hades e por aí vai. E mostra aos poucos os Cavaleiros de Bronze se reunindo, mostrando o que eles estão fazendo nesse meio tempo, que eles se separaram depois da Batalha de Hades. Mostra que o Shiryu tentou construir uma família ele com a Shunrei e por aí vai. E também vai mostrando aos poucos eles se reunindo, eles indo pro passado. Isso é uma construção muito legal. Mas depois de um tempo, basicamente a história vira um Ctrl-C, Ctrl-V nas 12 casas.
você vê claramente Kurumada reaproveitando muitos dos elementos das duas casas. Vai ficando sem graça, vai ficando sem sal. E antes que alguém me dizer, mas na saga de Poseidon ou na saga de Hades também tinha muito reaproveitamento das 12 casas. Nem tanto. Tá, tinha uma coisinha ou outra que o Kurumada reaproveitava, mas mesmo essas duas sagas tinham o seu pingo de originalidade. Já o Next Dimension não. O início ele tem o seu pingo de originalidade, ele tem uma construção muito legal, mas sei lá, acho que 70% mais ou menos de Next Dimension é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V das 12 casas. O que muda é realmente só um pouco a construção que tem deles até pra eles irem pro passado e um pouquinho do final. No caso, a parte que a Saori e os Cavaleiros de Bronze estão sendo julgados. Mas agora, de todos os problemas de Next Dimension, esse é um dos, ou se não o maior deles, na minha opinião, que é o seguinte: os protagonistas são os errados da história. Vamos lá, gente. Como a gente bem sabe, qual que é o objetivo dos protagonistas de Next Dimension? Salvar o Seiya. A Saori, ela quer salvar o Seiya, você vê claramente que ela tem sentimentos pelo Seiya. Os Bronze Boys querem salvar o Seiya porque ele é seu amigo, essas coisas, eles têm muito respeito. Mas vamos lá, a viagem no tempo, ela tem suas consequências. Tanto que até o Cronos fala que alterar o tempo pode ter muitas consequências, eles podem destruir o universo, o mundo, sei lá o que, pode ter muitas consequências. Isso pode custar a vida de milhões de inocentes. Vocês têm noção que eles vão arriscar a vida de muitos inocentes, de pessoas inocentes, para salvar uma única pessoa? Vocês acham certo que quando a gente olha pelas perspectivas dos protagonistas, a gente vê que eles estão fazendo aquilo de boa fé. Eles querem salvar o Seiya, mas eles vão sacrificar um monte de gente. Eles vão destruir um mundo inteiro, um universo inteiro, uma linha temporal inteira, prejudicar o tempo, para salvar uma única pessoa. Eles são os errados. Tá certo que o objetivo de Next Dimension é apenas para ser um prólogo, pelo porquê que a Saori foi julgada, pelo porquê que os Bronze Boys foram julgados pelos deuses do Olimpo, para aí sim vir a saga de Zeus. Mas aquela coisa, gente, tecnicamente, eles são os errados da história. Porque, como eu acabei de dizer, a viagem no tempo tem suas consequências. Eles arriscaram uma linha do tempo inteira para salvar uma única pessoa. Sinceramente, eu até fico curioso qual que vai ser a justificativa para eles continuarem lutando na continuação de Next Dimension, porque, como a gente sabe, vai ter a saga de Zeus. Recentemente saiu o capítulo de Sensei Ten 2, que é a continuação de Next Dimension. Eu admito que eu ainda não li. Talvez ele dê uma justificativa para eles voltarem a lutar, ou talvez não, depende. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu ainda não li esse capítulo especial. Eu vou dar uma lida e vamos ver o que vai acontecer. Eu realmente fico curioso, qual que vai ser a justificativa para eles voltarem a lutar, cara? Porque, tecnicamente, eles são os errados da história, como eu acabei de explicar. E aqui eu tenho que deixar uma coisa bem clara. Gente, eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco. Tô dizendo isso porque eu tenho certeza que as chances de alguém dizer você tá falando isso porque você não gosta de CDZ, você é um hater, você é um não sei o que. Não, eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco. CDZ é uma das minhas obras favoritas. Mas não é só porque é uma das minhas obras favoritas que eu vou passar pano pros defeitos dela, porque é uma obra que tem seus defeitos. E como fã, eu reclamo porque eu quero que a obra melhore. Eu até poderia citar outros problemas, como também falar dos cavaleiros só apanharem mesmo, ele já tem um nível de cavaleiro de ouro, mas comparado com outros problemas que eu citei aqui, isso é de menos. Mas enfim, gente, aquela coisa, como eu acabei de dizer, por mais que eu goste de Next Dimension, eu não vou passar pano pelos problemas dele, porque ele tem problemas. Sinceramente, eu quero ver o que vai ser de CDZ daqui pra frente. Eu realmente espero que o Kurumada me surpreenda, que ele consiga fazer coisas boas com a obra. Mas isso é esperar pra ver. Mas enfim, gente, eu diria que é isso. Vou terminar esse vídeo por aqui, agradeço pra cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Me digam aí nos comentários, gente, o que vocês acham de Next Dimension. Mas enfim, gente, é isso. Tchau, até o próximo vídeo. A gente se vê.